Você chegou a fazer, então, fotos, né? Sim. E nessa época você pensava em ser atriz, em ser modelo? Qual que era a tua ideia nessa época? Exatamente, era essa mesmo. Era eu ser modelo, né? E era ser Miss também, né? Ao mesmo tempo que eu era um, eu era outro. Eu entrei Tem como fotos modelo dessa com época, né? 16 anos, tem. Então o Léo também coloca, por favor. Eu comecei a carreira de modelo com 16, né? Comecei de novo. Aí dessa vez bem profissional, foi em uma agência, né? Scout em Brasília, de Brasília mesmo. E no concurso, né? Logo depois, uns meses, eu entrei pro concurso. Então ali eu pensei que eu tinha realizado totalmente o meu sonho. Até porque esse mundo da moda, esse mundo da beleza, ele é muito encantador, né? É um mundo onde chama muita atenção, é um mundo mágico mesmo. Então, né, o mundo tem seus encantos e esse mundo da moda é um dos encantos. Então, quando eu comecei a ser modelo, Miss, nossa senhora, ali pra mim, né, tinha sido, uau, agora é isso mesmo que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero ser daqui em diante. Mas, como eu falei, meu pai, né, ele começou a fazer uma grande diferença na minha vida, a presença dele. E eu me encontrei nas orações. E você chegou a namorar? Chegou a ter algum relacionamento? Sim, eu era uma pessoa do mundo, né? Eu era uma jovem normal, e jovem tem disso, de querer, né, conhecer o mundo. Então eu tive, sim, um namoricozinho, um beijinho aqui, outro acolá. Tô falando isso porque muita gente imagina que quando uma garota ou uma mulher escolhe essa vida de se dedicar a Deus é porque teve uma desilusão amorosa. Você já deve ter ouvido isso. E eu pergunto sempre para as irmãs que vão ao meu programa, e as histórias são diferentes, né? E a tua não foi isso também. Não foi por uma desilusão amorosa. Muito pelo contrário. Eu costumo a pensar que eu, graças a Deus, sou nova. E nós também temos muitas irmãs jovens. Então, eu acho muito bonito, assim, essa questão de nós sermos irmãs jovens. Porque a gente colocou Deus em primeiro lugar. Então, eu acho muito bonita essa parte, porque a gente realmente não quer mais saber do mundo, a gente não quer mais saber dos encantos que ele tem, a gente só quer saber de Deus. E isso, a gente coloca ele em primeiro lugar. Ele, Nossa Senhora, que eu acho que é o certo a se fazer. Então, antes de eu tomar uma decisão, né, tipo, mais séria sobre relacionamento, não. Eu escolhi Deus, e é Deus que eu quero pro resto da minha vida. Então, assim como eu tô falando aqui pro senhor desse jeito, pra você desse jeito, as minhas irmãs também pensam da mesma forma, a nossa madre pensa da mesma maneira. Então, isso é um pensamento que eu admiro muito na gente, em colocar Deus sempre em primeiro lugar, literalmente em primeiro lugar. Já teve algum momento de dúvida, depois de ter feito os votos definitivos, aquela vontade de voltar atrás, nem que fosse por curiosidade para saber como seria a sua vida fora? Não, porque graças a Deus, cada um tem uma vocação, e a minha é ser esposa de Jesus. E como eu falei, a gente tem o tempo do noviciato também. Então, nesse tempo é onde a gente realmente vê o que a gente quer fazer da nossa vida dali em diante. Se a gente realmente quer seguir, se a gente quer parar. Então, naquele tempo eu tive a certeza, e quando a gente faz os votos para Jesus, isso é uma coisa séria, né? Então, a gente realmente, quando faz os votos, já é com o pensamento formado, de que ali não tem mais como voltar atrás. Então, graças a Deus, esse é o meu pensamento. Não tive dúvidas depois, né, de que realmente esse era o meu caminho e que realmente iria ser feliz, né, nesse caminho. Então, graças a Deus, sou muito feliz nesse meu caminho e não tenho arrependimento nenhum. Teve algum momento, assim, de encontro com Deus mais profundo? Algum dia que você fala que tomou essa decisão, ou foi uma coisa gradual? Jesus sempre mexeu comigo de tal maneira que é imensurável, né? Eu sempre fui bem apaixonada por Jesus. Nossa Senhora, ela é maravilhosa, só que Jesus... Eu sabia que eu tinha ligação de um jeito com ele, mas eu não sabia que era tanta, né? Ao ponto de ser esposa dele. Na paróquia São Jorge de Santo Expedito, né, eu frequento muitas missas do Padre Ribamar. Então, nas homilias dele eu me sentia muito tocada, principalmente no momento da consagração. Então, aquele momento para mim era um momento que eu desabafava mesmo com Deus, que eu chorava, que eu sorria, que eu falava das minhas tristezas, que eu falava o que eu estava sentindo. Então, até foi um momento, né, de uma missa dele que eu vi a nossa Madre maravilhosa passando, né? Nossa Madre é um exemplo de mãe, ela que toma conta de todas nós da comunidade, né, de todos também da nossa congregação. Então, ela é uma mãe para a gente mesmo, um exemplo de tudo, de caridade, de humildade. Então, teve um momento que na missa que eu vi ela e eu comecei a apreciar o paramento das irmãs da nossa igreja.
da nossa congregação, e eu comecei a me ver dentro desse paramento. Então eu comecei a achar bonito o véu, a vocação no geral. Sim. Então eu comecei a pesquisar mais sobre a vida de uma irmã. Então foi o tempo que eu decidi também entrar no noviciato, que é um isso? tempo onde a gente vive como uma irmã, mas sem ter os votos perpétuos. Mas você sai da tua casa e já fica lá ou vai e volta? Como Essa que é? história é boa, inclusive a minha mãe, ela não deixava, né? Isso tá falando que você tinha Ela quantos não anos? respeitava isso, eu tinha 16 para 17 anos. Então ela não gostava muito dessa minha ideia, né, de Sim. sagrar a irmã. Então eu comecei Achava que era fogo de palha e tal, você vai se arrepender? Não, ela levou a sério, porque quando eu tomo uma decisão, eu tomo a decisão. Então não adianta, quando eu enfio uma coisa na minha cabeça, ninguém tira essa coisa da minha cabeça. Ela sabia que era sério. Então ela sabia que era muito sério. Então ela, naquele momento, até não deixou mais eu frequentar a paróquia, quis me levar pra Minas. Então eu dei uma contorcida, né? E tua mãe hoje em dia? A Como minha que mãe tá? hoje em dia, Sobre ela a já tua está escolha. bem mais tranquila, graças a Deus. Conversei com ela o seguinte, eu acho que eu evangelizei minha mãe. Como ela chama? É Andréia. Andréia. Beijo, mãe! Oi, Beijo, Andréia. pai, que é o padre de Ribamar também. Posso esquecer dele de jeito nenhum. Foi muito importante na minha vida. Mas a minha mãe foi o seguinte, eu peguei e falei com ela, mãe, é o seguinte, mãe, de qualquer jeito eu ia sair de casa. De qualquer jeito eu ia casar. Eu ia ter alguém na minha vida. Uma hora você ia sair de Uma casa. hora ia. Então, eu prefiro 1000 vezes que esse casamento seja com Jesus. Porque vai ser o caminho da minha vocação. Então, se eu tivesse com qualquer outra pessoa, eu não ia estar feliz, né? Eu não ia desfrutar de mim mesma. Eu ia estar famosa, não sei, mas eu ia ter me ingressado na carreira de modelo, ia ter me ingressado na carreira de Miss, e eu não ia estar feliz. Né? Hoje eu sou muito feliz, muito mesmo. Agradeço todos os dias da minha vida por ter a minha vida 100% dedicada a Deus. Sou um pouco suspeita para falar da nossa vocação, porque é uma vocação muito linda, né? Um caminho muito lindo. Então, cada um nasce com uma vocação diferente, mas a minha em especial, a de todas as irmãs em especial, é muito bonita. Então, se eu tivesse, eu falei mais ou menos assim para ela. Então, a mãe não estaria feliz. E em relação aos filhos, né, que talvez eu ia pra ela ter neto, né? Exatamente. Então, talvez a minha descendência, né, também não... Porque hoje em dia eu tenho muitos filhos espirituais, são filhos de Deus, então são os meus filhos também. Rezo por cada um, rezo pelos jovens, rezo por cada um das famílias que também precisam de ajuda, por cada pai, por cada mãe, porque a gente sabe que tem uma dificuldade dentro de casa. Às vezes tem uma necessidade em especial, então rezo por cada um, porque também são os meus filhos. Então, fico muito feliz. Sinto essa necessidade hoje de ter uma família, porque eu tenho uma família mais que perfeita, que é uma família que é 100% dedicada a Deus. Como foi o processo dentro da congregação quando a senhora chegou falando sobre o seu passado de modelo? Se todos já sabiam ou não, se você teve que explicar, e se houve resistência por parte dos religiosos ou foi uma acolhida imediata? Não, na verdade, quando eu era modelo, antes de conhecer a igreja, eu já estava na profissão. Então, muitas vezes eu chegava ali de um trabalho toda maquiada. Eu ia pra igreja, né? E aí as pessoas tinham curiosidade, eu sempre andava muito de salto alto. Então, às vezes perguntava, e você trabalha com alguma coisa? E aí, desculpem. E antes eu até tinha rede social, né? O meu Instagram pessoal também. Então, ali as pessoas também já tinham conhecimento de que eu era do mundo da moda. Então, ali as pessoas já sabiam também da minha carreira, da minha profissão, né? Então, a igreja me acolheu no momento que eu mais precisei, mas eu primeiro busquei, né? Eu primeiro fui até a igreja, foi ali que eu me senti em casa, né? Foi ali que eu me senti acolhida. Então, foi ali que eu me senti acolhida pelo padre, pela madre, pelas pessoas que também frequentam a igreja, por alguns paroquianos, né? Que eu comecei a ter um vínculo. E lá também tem muitos jovens. E isso eu achei muito interessante, foi uma das coisas que me atraiu, porque por a gente ter a mesma idade, a gente tem uma melhor conexão. Então ali eu achei muito legal, né? Então foi ali que eu me identifiquei, para eu realmente continuar a minha vida ali. E o fato de você ter chamado a atenção ou viralizado pela tua beleza, né? Freira gata, freira bonita, isso te incomoda? Tem algum problema para a comunidade? Eu vi que você se maquia, se isso tem problema. Fala pra gente sobre isso.
Então, esse lado de se maquiar, a nossa madre, né, a nossa presidente da congregação, ela permite que nós sejamos assim. Então, isso vai de congregação para congregação. A nossa, no caso, permite que nós possamos passar uma maquiagem contanto que seja leve. Tá. Então, isso eu acho interessante porque Deus, ele é o que para o Senhor? Deus, Amém? ele é. Como assim? Ele é tudo, não é? É tudo, claro. Ele é tudo. Então, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Então, ele também merece coisas maravilhosas. Claro, você colocar sua melhor Então, roupa, exatamente. se preparar. Então, acho que a gente tem que dar o melhor para ele. E isso não só do nosso lado de sacrifício, muitas vezes no nosso dia a dia, mas sim na nossa aparência também. Então, acho que ele merece esposa, Jesus merece esposa bonita, Jesus merece coisas lindas. Então, uma forma é essa da gente mostrar que tá bem, é se maquiando. Uma forma da gente mostrar que estamos bem, uma forma da gente mostrar que estamos felizes, uma forma da gente mostrar que Jesus merece o melhor é assim. Essa é a nossa forma. Até porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, a gente passa, assim, uma maquiagenzinha, né? Então, não que isso seja a nossa beleza principal, porque eu acho que a nossa beleza principal vem do nosso paramento. Que eu acho que o nosso véu, a nossa batina, é aqui que tá a nossa maior beleza. Então, acho que isso é só um detalhe. Uma maquiagem é um detalhe, porém, crucial, que a gente deve ter, que a gente deve mostrar. E você se assustou com essa fama repetida, todo mundo falando sobre? Na verdade, eu achei muito legal, né? Por esse fato mesmo. Que às vezes a gente chega em um lugar e fala, nossa, mas uma freira maquiada. Será que é real isso mesmo, né? Parece coisa de filme, né? Isso. Então, assim, hoje as pessoas dão mais credibilidade pro nosso trabalho, pra nossa vocação, pro nosso projeto. Aí, quando as pessoas entendem, quando a gente explica, né? As pessoas até passam a admirar, né? Ver com outro modo, né? De uma outra visão. Então, isso pra gente também é muito importante. Muito mesmo. Não te incomoda, então, isso? Não. E não criou nenhum problema também na comunidade? Não, tem alguns comentários, né, que são bons, outros um pouco chatinhos. Tipo o quê? Mas... Quando passa do ponto? É, igual fala, né, mas freira maquiada, não pode. É que outras pessoas podem ter alguma outra visão, mas eu respeito totalmente. Mas não é nada demais também, não... Não, Tudo bem, se colocar, sei lá, né, um negócio azul aqui, talvez ficasse estranho, mas é... Não, mas eu respeito total, né? Então, cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem a sua decisão, cada um é diferente, ninguém é igual. Então, eu respeito muito... Mas pode passar batom? Pode passar batom. Então, eu respeito muito a decisão de cada um, mas eu admiro aqueles que também entendem como a gente, né? Entendi. Que pensam como a gente. Eu acho muito legal esse pensamento em conjunto, né? Quando as pessoas admiram, quando as pessoas acham legal, eu gosto muito. Porque pensa igual a gente. Mas tem muita gente que julga, né? Principalmente cristão. Eu sinto isso. Ah, você é cristão e faz tal coisa. A pessoa tão preocupada com o que o outro faz, né? Em vez de olhar pra dentro, né? Sim, eu creio que Deus é um só. E isso eu acho muito bonito da nossa congregação, porque o nosso carisma, igual eu conversei com o senhor, é o amor ao próximo. Então Deus era isso, Deus ele é amor. Então acho que independente de qualquer coisa, independente de religião, ele quer que a gente olhe para o próximo. Ele quer que a gente ajude, ele quer que a gente ama uns aos outros como ele nos amou. Então acho que Deus ele é assim, independente de religião. Eu acho que a gente primeiro deve ver o lado da caridade, ver, será que meu irmão ali tá precisando de alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa por ele? Será que tem alguma coisa que eu posso oferecer que vai mudar o dia dele? Às vezes um bom dia que você dá pra pessoa, independente de religião, independente de qualquer coisa, às vezes um bom dia a pessoa tá ali triste, você vai alegrar o dia da pessoa. Não custa nada, sabe? Então, no nosso projeto, tem muitas religiões que, além do catolicismo, outras religiões também ajudam. Então, tem muitos evangélicos que ajudam, graças a Deus. Então, pessoas de várias culturas ajudam a gente também. E isso eu acho muito bonito, porque eu acho que é aí que tá o verdadeiro amor. Eu queria saber qual foi o momento mais difícil da sua vida. Foi a perda do meu pai. E, assim, pra mim, sagrar a irmã foi bem difícil também. Passei por muitas lutas, né? Até porque a família toda ficou um pouquinho assim com a decisão. Quem me ajudou mesmo, quem me apoiou foi a minha família religiosa, né? E principalmente o Padre Ribamar. Tanto que hoje eu chamo ele de pai. Então, ele foi um verdadeiro pai pra mim. Né? No sentido de que se você escolheu isso, eu tô do seu lado.
né? A minha mãe demorou um pouco para ter Pra essa decisão entender. também, mas o Padre Ribamar, ele teve um papel muito importante na minha vida, que foi esse, que é de falar: filha, você tá bem? Filha, como é que você tá? Filha, e a decisão, né? Então, ele me apoiou muito, muito mesmo. Então, ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, que foi essa perda mesmo do meu pai. Ele preencheu também, de tal maneira. E a madre também. E a madre também teve uma participação, assim, extraordinária, né? Também chegava, toda vez que eu chegava na comunidade, muitas vezes chorando, né? Porque minha mãe não entendia. E eu queria que ela entendesse. Claro. Aí a madre: minha filha, mais calma, vai dar tudo certo, tudo tem um momento certo, vamos respirar, né? Então ela, mãe, né? Sempre mãe. Ela sempre mãe, e o Padre Ribamar, né? Também sempre pai. Né? Por ser o fundador da congregação, ele sempre pai. Sempre tomando conta, a madre também. Nós, por sermos irmãos e irmãs muito unidas também, muitas irmãs viam, né, que eu não estava legal ali na hora. Então, as irmãs também me ajudavam muito. Então, chegava em mim e falava: você tá precisando de alguma coisa, né? Um chocolate? Ixi, Maria, eu ganhava chocolate também, muito chocolate, para eu me acalmar, assim. E aí, esse período foi bem importante, né? E muito difícil também. E o que você acha que seu pai, olhando da onde ele tá olhando agora você, com orgulho, o que ele... Olha, meu pai, eu acho que hoje ele tá muito feliz, muito mesmo. Porque antes ele também ia muito pra igreja, né? Ele tinha um vínculo muito ligado à igreja. Então, a família de Minas toda, na verdade, é bem religiosa. Então, meu pai hoje, com certeza, eu acho que do lugar onde ele tá muito feliz. Com certeza. E muito orgulhoso também, porque o trabalho que a gente faz é muito bonito, né? Então, não só meu, mas dos meus irmãos, ele tá muito feliz com a gente.